Você conhece a história do Egito Antigo? Sabe de onde vieram as pirâmides? Será que foram os alienígenas? E onde entra a história do Rio Nilo? Qual a importância do Rio Nilo para a África? E da África pra gente? O que a África influencia na nossa vida? Essas e outras dúvidas a gente vai tirar nesse vídeo. Eu sou o professor Peter Sana. Acompanha aí. Solta a vinheta! Croquete, gravando. Fala galera, antes de começar o nosso vídeo, queria mostrar pra vocês uma parceria que eu fiz aqui ó, com a Vôlei Store. Primeira mão aqui, vou abrir as blusas, ó. Olha que legal as estampas. E essa etiqueta, ela é biodegradável. Ela vem com várias sementinhas pra você plantar. Essa aqui, por exemplo, ó, é de manjericão. Mais um modelinho aqui para vocês darem uma olhada. Olha que legal, material super resistente para você usar no dia a dia, para ir naquele evento. Para quem quiser, é só acessar. São várias estampas diferentes, divertidas, você vai gostar. Vôlei Store, vamos que vamos. Uou! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a África. Mais especificamente sobre o Egito Antigo. Estamos iniciando uma parceria com a Vôlei Store. E essa blusa que eu vou estar usando hoje faz parte dessa parceria. Você vai encontrar lá no site da Vôlei Store, que está na descrição desse vídeo, beleza? A gente sabe que a história africana possui várias particularidades. E são sobre essas particularidades que a gente tem que se atentar, porque isso faz total diferença no final. A mesma estrutura que a gente encontra na Europa em relação à burocratização do Estado E toda a parafernália que envolve essa burocratização, na África também existia, mas com as suas nuances diferenciadas. Reino centralizado, escravidão, riqueza, domínio e religião. Tudo isso envolve essas particularidades que na África também passaram a existir. Ao contrário do que muita gente pensa, a África sempre teve um comércio muito intenso e a estrutura política também era muito sistemática. É claro que se a gente for ver os impérios asiáticos, os europeus, a América pré-colombiana, a gente vai notar algumas particularidades diferenciadas da África. Mas existe o período mais importante da África para diversos historiadores. Sabe aquele período que determina tudo que vai acontecer depois? Não. Então é disso que a gente está falando. A dádiva do Rio Nilo. O Rio Nilo foi tão importante para a África que foi a partir dele que surgiram as primeiras civilizações bem complexas. Como por exemplo o Império da Núbia ou o próprio Egito, na era dos faraós. O surgimento dessa era é datado de 5.000 anos antes de Cristo. A sedentarização e o isolamento no entorno do Rio Nilo fez com que grandes civilizações pudessem existir naquela região, nesse período histórico. Acredita-se que as aldeias eram comunidades independentes que receberam o nome de nomos. Como houve uma sucessão de diversas dinastias nesse período, a gente data esse período do Egito Antigo como período pré-dinástico. Segundo um filósofo grego chamado Heródoto, o Egito é uma grande dádiva do Rio Nilo. Sem o Rio Nilo seria muito difícil o Egito se tornar o que foi. Até porque a alimentação, os recursos hídricos. tudo isso é muito importante na formação de um império. O que acontece? Durante a cheia, o Rio Nilo traz o humus, que é uma espécie de fertilizante natural. Ele é formado a partir de sedimentos de animais e vegetais que ficam dentro do rio. E quando ele entra no processo de cheia, ele traz isso tudo para a margem, fazendo com que as plantações que ficam no seu redor tivessem um fertilizante natural. E assim a produtividade era muito maior
do que sem essa dádiva. E nos outros períodos de seca, onde o rio não está em cheia, era muito difícil se manter uma agricultura com fartura. Além disso, havia os peixes, as aves que circulavam naquela região, o linho, o algodão, tudo isso era plantado pensando nos recursos que o rio poderia promover. Veja bem, é necessário a gente colocar o rio Nilo como um dos principais elementos que fizeram do Egito o que ele foi. Como Heródoto dizia, realmente, o Egito se formou com uma grande dádiva, o rio Nilo. Os egípcios me fizeram feliz uma coisa, eles inventaram a cerveja. Você que não sabia? Dentre outras coisas que eram muito praticadas, como o cultivo de uvas, cereais em geral, pepino, outros leguminosos que eram comuns nessa sociedade ribeirinha, sociedade dependente desse rio Nilo. A história do Egito Antigo era dividida em 3 partes. O Antigo Império, de 3200 a 2200 a.C., o Médio Império, de 2000 a.C. a 1580 a.C., e o Novo Império, que durou entre 1580 a.C. até 1085 a.C. No Egito Antigo também existia uma elite nobre. Essa nobreza era detentora das terras. Só que esses latifundiários de vez em quando entravam em conflito com esses nomos, até porque de vez em quando os conflitos de interesse eram muito intensos. Um queria uma coisa e o outro queria outra. Sabe aquele lance de separação que é triste para todo mundo? No Egito foi muito comum. Os caras se separaram em 2 grupos. Primeiro, o grupo do Alto Egito, ou seja, as terras que estavam no sul, e os que ficavam no Baixo Egito, ou seja, na parte norte do Egito, tinha cor característica o vermelho. E aí, por volta de 3200 a.C., o rei Menés I unificou esse reino, conquistando o sul do Egito. Assim, ele seria o faraó absoluto. Foi nesse exato momento, na unificação do Egito, a partir do momento que se tem um faraó e unifica esse reino, que se começa a construção das famosas pirâmides do Egito. Diferentemente dos zigurates, que a gente falou durante o vídeo da Mesopotâmia, as grandes pirâmides eram túmulos e não centros de reinos. Como houve um crescimento de riqueza muito grande nesse período histórico, os conflitos gerados por essa confusão acabou enfraquecendo esse primeiro Império Egípcio. E aí existe uma lacuna de 200 anos da passagem entre o Antigo Império e o Médio Império. Esse período histórico foi marcado por uma confusão, uma disputa de poder entre os faraós e a nobreza. Às vezes a gente acha que os faraós reinavam absolutamente sem nenhum questionamento. Os faraós também tinham que satisfazer as necessidades da nobreza, que eram aqueles que apoiavam a sua posição enquanto soberano. E lembre-se que o faraó não era só um imperador, não era só um rei, ele era o representante de Deus na terra. Ou seja, tudo que ele falava tinha legitimação da questão divina, da questão religiosa. Restaurado por poder faraônico, dá-se início ao Médio Império, com algumas diferenças significativas. A capital de Mênfis foi trazida para Tebas. A discordância entre esses grupos fez com que os Ixos invadissem o Egito Antigo. Os Ixos eram um povo nômade que tinham o costume de usar cavalos de guerra. Mas os Ixos também trouxeram diversas inovações, como por exemplo o uso do bronze. Durante o Novo Império nós tivemos o auge do Egito faraônico. Foi durante esse período que o Egito se expandiu, conquistou diversas terras na Ásia, na Palestina. Esse contato permitiu que vários outros povos entrassem em contato com egípcios. Esse contato fez com que vários povos compartilhassem suas descobertas com o povo egípcio, facilitando a integração cultural e a descoberta de novas técnicas de
irrigação, de construção civil, dentre outros benefícios. Além disso, novas rotas foram abertas, rotas de comércio. E é nesse momento que o Egito vai se tornar o maior império daquele momento histórico. Um império mundialmente conhecido, temido pelo seu poder de destruição, pelo seu poder de dominação. Os egípcios eram o que hoje são os Estados Unidos. Mas o Império Egípcio era assim: morre um, vem outro, conflito, morte, queda de império, acessão de império, domínio de um, domínio de outro. Tudo isso fazia parte. E como era de se esperar, esse novo império também entrou em derrocada a partir dos problemas enfrentados por essa disputa de poder que acometia no entorno de Ramsés II. Várias invasões aconteceram, inclusive a invasão dos assírios. Aí depois virou bagunça. Eram os persas, os gregos, os romanos e, finalmente, os árabes. Eu também. No século VIII, depois de Cristo já, as invasões se cessaram, dando fim ao Império Egípcio. Galera, terminamos mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer mais uma vez a parceria com a Vogue Store, que me proporcionou essa camisa maravilhosa pra gente fazer o vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês receberem sempre de primeira mão. Valeu, galera, a gente se vê na próxima. Um abraço.